Há alguns anos, uma droga tomou conta dos presídios e invadiu as ruas: a maconha sintética. A droga surgiu a partir da tentativa de separar os efeitos psicoativos das propriedades medicinais da cannabis sativa e, no último ano, teve um crescimento de 600% nas apreensões por parte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Maurício Ianomini, professor do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, explica. Bom, os canabinoides sintéticos, conhecidos popularmente como maconha sintética, K2, K4, Spice, são substâncias que agem nas mesmas regiões do cérebro que o princípio ativo da cannabis sativa, o THC, presentes nos cigarros de maconha, mas que são drogas sintéticas, ou seja, são produzidas em laboratório. É um grupo de drogas que tem aparecido no mundo todo, principalmente a partir da última década, e que as Nações Unidas as têm classificado como novas substâncias psicoativas. Para você ter uma ideia, já foram detectadas mais de 1.100 novas substâncias psicoativas no mercado ilícito global de drogas, das quais 320 são canabinoides sintéticos. Esses nomes, K2, K4, Spice, eles derivam dos primeiros produtos apreendidos pela polícia no final dos anos 2000, que eram os nomes dados a pequenos pacotes que continham fragmentos de ervas aromáticas e que eram vendidos como incenso. A droga sintética foi primeiro comercializada dentro dos presídios, e o Ministério Público de São Paulo estimava que, em 2019, organizações criminosas arrecadavam mais de 1 milhão por mês com o tráfico e comércio dessa droga. Como são drogas novas, a sua identificação representa um grande desafio para a polícia científica. E não é só no Brasil, não, né? É um desafio mundial, pois são substâncias que muitas vezes desconhecidas, que são continuamente introduzidas no mercado ilícito, e que o perito criminal precisa de muito conhecimento técnico e disponibilidade de equipamentos de análise modernos para identificar essas substâncias, né? A entrada dessas drogas pelas fronteiras, portanto, é mais fácil do que se imagina. O professor titular da Faculdade de Direito da USP, Sérgio Salomão Checaira, faz um panorama. Então, normalmente a gente tem uma grande fronteira, né, terrestre, a gente tem muitos portos, eles não são bem policiados, e muitos aeroportos também. Muitas vezes o Brasil tem muitas conexões com o estrangeiro, o que significa dizer que, por exemplo, você pode ter uma cocaína que vem até São Paulo por algum mecanismo e é embarcado no aeroporto de Guarulhos em algum esquema que eles têm, que não é fiscalizado. Sistematicamente a gente tem fiscalização das polícias federais, de todos os estados, mas enfim, isso é insuficiente para coibir em grande quantidade o tráfico, porque o tráfico é muito lucrativo. Ainda que você perca alguma quantidade de droga no caminho, vale a pena fazer o tráfico. O Relatório Mundial sobre Drogas 2022 estima que 284 milhões de pessoas entre os 15 e 64 anos usaram drogas em 2020, um aumento de 26% em relação aos 10 anos anteriores. A pandemia impediu que novos dados fossem coletados, mas houve um crescimento da insegurança e da vulnerabilidade, algo que tem impacto direto no consumo de drogas. Desde 2006, a Lei nº 11.343 instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, popularmente conhecida como a Lei de Drogas. Ela pressupõe a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Isso institui que o combate não deve ser apenas pela força policial, mas também pelo sistema de saúde pública, com capacitação dos profissionais e maior investimento. Outro ponto, esse comentado pelo doutor em Sociologia pela USP, Marcelo da Silveira Campos, é o perfil dos incriminados pelo crime. Classe social, gênero, condição financeira, nível de escolaridade e raça são fatores determinantes para o consumo, tráfico e principalmente na hora de escolher quem deve levar a maior pena. A minha tese de doutorado mostrou que essas relações têm relações diretas com a justiça, de como é que a justiça vê, que é a sua pergunta, quem é possível de ser incriminado por tráfico e acaba não sendo considerado usuário, né? Então esse realmente é um preconceito do sistema de justiça criminal
Eu não diria que é só um preconceito. Na tese eu falo isso, a necessidade de aplicação da pena de prisão e não consideração das outras penas mediante a posição social. E o que a posição social junta, classe, raça, gênero. As mulheres são muito mais incriminadas que as pessoas nas periferias de São Paulo, né, são incriminadas 2 vezes mais por tráfico do que com o uso, muitas vezes com as mesmas quantidades de drogas, né? A escolaridade, como eu disse, e a questão racial são centrais para que a justiça não considere aquele sujeito um usuário de drogas, tá? E que não considere outra possibilidade que não a prisão. O surgimento de novas drogas mais potentes, complexas e de fácil circulação só reforçam os problemas já existentes no combate às drogas. Sobre esse assunto, conversei com Maurício Ianomini, professor do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, o professor titular da Faculdade de Direito da USP, Sérgio Salomão Checaira, e o doutor em Sociologia pela USP, Marcelo da Silveira Campos. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.